Duarte Pacheco e Secundino Oliveira, vereadores do PSD na Câmara Municipal de Torres Vedras, visitaram hoje o Museu Municipal Leonel Trindade, em Torres Vedras. Acompanhámos a visita e deixámos um extrato do que se passou. Lá em cima. Lá vão uns aninhos. E depois, em 2016, 17, salvo erro, também veio cá, porque fizemos aqui um jantar na agregação. Isso, mesmo para a igreja. Temos visitantes, eu preparei aqui, mas eu venho de casa. Sim, nós temos números, eu não sei de cor. E, portanto, serviço educativo, porque a equipa de serviço educativo, que não abrange só as escolas, abrange também outros públicos de universidades séniores no país inteiro. Ainda em novembro tivemos aqui um grupo de CEP, da Universidade de Sénior de CEP, que veio conhecer as minhas torres. A doutora Isabel vai receber agora, em 19 de janeiro, o grupo da Universidade Sénior de Torres Vedras, que faz este ano 20 anos. Mas é assim, o grosso do público é escolar. Seja do pré-escolar, seja do primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo secundário. Portanto, apanhamos um bocadinho de tudo. Esta exposição que vamos ver agora apanha também estudantes internacionais, porque temos um protocolo com uma relação institucional de há mais de quase 60 anos com o Instituto Arqueológico Alemão, que é o instituto que tem estudado e escavado sucessivamente o Cacho de Zambojal, que é uma inventação, que foi qualificada em 2019. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de visitar ou não. Não nesta qualidade. Insere-se num excelente trabalho. O professor Secundino disse que o museu tem vindo a fazer. Mas de serviço educativo, para além das exposições do Museu Municipal, os três elementos que integram a equipa fazem visitas no Centro Histórico, no Castelo, no Centro de Proteção da Comunidade Judaica, na Nazaré de Santa Cruz e no Centro de Proteção das Minhas Torres. Porque esses pequenos núcleos, apesar de serem de gestão partilhada com a área do turismo, as exposições são feitas pela doutora Isabel Luz, revistas pela doutora Isabel Luz, e o serviço educativo, naturalmente, abrange todos esses núcleos do Museu Municipal, porque acabam por ser. Este museu é um museu polinuclear. Para além deste museu, existem 4 núcleos que são Linhas Torres, Arsenha de Santa Cruz, Castelo e Centro de Proteção da Comunidade Judaica. Para além destes espaços, temos todo o património, que é o Dr. Rui Silva, que normalmente acode às questões do património. Portanto, Castro São a equipa que está no Castro São está na coordenação do Dr. Rui Silva, a equipa de manutenção dos fortes, que são dos fortes das Minhas Torres, classificados em 2019 como património nacional. Também a manutenção é feita com base na monitorização que é feita pelo Dr. Rui Silva. E para além do património e destes núcleos, temos o Museu do Ciclismo, que também faz parte da área do museu. Portanto, é uma área gigante e que se calhar é que dá mais duas cabeças. Mas voltando ao número de visitantes. Voltando ao número de visitantes, pronto. Tivemos ano passado cerca de 4.500 de serviço educativo e tivemos cerca de 8.000 de visitantes individuais. Ok. De pagantes? Sim. 8.000. Pagantes, pronto. Ao domingo é sempre gratuito. Sim, mas 8.000 dá 700 por mês, 700 por mês, 200 por semana. Sim. 200 por semana, faço talvez contas. 200 por semana, dividido por 6 dias. Os outros grupos têm uma tarifa própria para grupos. Okay. Então, não é dos menos visitantes? Não. Não. Até o fim de semana passado, que esteve bastante mal. E bastante bom para ficar em casa. Nós tivemos cerca de 10 pessoas no domingo e 4 pessoas no sábado. Então não teve mal. Não sei quanto é que tiveram nos outros espaços. Mas este, como é um museu mais de cidade, acaba. Sei lá, o Centro de Proteção da Comunidade Judaica, por exemplo, tem um segmento público muito específico. Aliás, eu ia de passeio a todas elas, por vir ao Museu Municipal do que ia ver uma proteção da Comunidade Judaica, a não ser que tenha muito interesse. É porque muitas vezes nós temos que fazer a relação custo-benefício, não é? Independentemente de que sabemos que a cultura não é propriamente para lucro. E, portanto, porque queremos preservar a nossa história, o nosso património, aquilo que é nosso.
Mas, por outro lado, temos um determinado património que queremos mostrar e que isso tem um custo X e depois é visto por 2 pessoas por mês, é uma frustração. Acaba por ser uma frustração, já não é só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de um artista gosta de ter a casa cheia, não é propriamente ir atuar para uma sala vazia. E a mesma coisa se faz neste tipo de instituições. Tens toda a razão, mas me é permitido só fazer um acrescento. Do ponto de vista do público, a noção do museu que nós temos do ponto de vista do público é um, do ponto de vista de quem está dos profissionais é outro. E são bastante diferentes. O público, até porque essa foi uma ideia histórica, não é? Do historial dos museus em si, o público vê o museu como uma exposição. É aquilo que para ele está no seu imaginário, não é? Até porque foi daí que nasceu a noção de museu, que hoje em dia já não é aquilo que era antigamente e que começou no século XVI, com o Renascimento e o Humanismo. A razão de ser do museu é precisamente a salvaguarda do património. Não é? E nós, independentemente de termos público, há um trabalho que nós temos sempre que fazer. Estão a olhar para os azulejos e estava atrás de si e a pensar nisso. Comunicação, tudo mais. E foi por isso que a doutora Francisca falou. Porque muitas vezes as pessoas esquecem-se que no museu, nós fazemos parte de uma divisão que se chama Divisão, que é muito difícil, Cultura, Património Cultural e Turismo. Divisão Cultura, Património Cultural e Turismo. O património cultural, esse terço dessa divisão, está no museu, centrado no museu. É um museu que tem as competências municipais na área do património cultural. Isto é todo um mundo que as pessoas não sequer imaginam. A doutora Francisca deu um exemplo das torres, todo o património classificado, passa por aqui, todo o centro histórico, tudo quanto sejam pareceres, tudo quanto sejam processos de classificação, tudo quanto seja gestão, por exemplo, no centro histórico, todas as obras no centro histórico são sujeitas a acompanhamento arqueológico. A fiscalização é toda feita aqui, porque olha sempre aos mesmos 3 que aqui estamos, tudo isto. Não é? Por exemplo, só para lhe dar uma noção, agora o PDM tem uma área do património cultural, porque obviamente o PDM abarca todas estas questões, toda a parte da arqueologia, que são 310 sítios no Conselho, foi um inventário que foi feito aqui pelo museu. Nós fazemos tudo isto para além de tratarmos do espólio móvel, temos o imóvel, temos também o imaterial por vias, porque faz tudo se enquadra, e portanto é de uma abrangência imensa. E depois temos estas rotas, como as linhas de torres, pertencemos, e é o museu que faz essas relações à rota histórica das linhas de torres, à Lisboa Romana, que é uma outra rota do património romano do Distrito de Lisboa, e uma série de outras rotas. A rede dos diarias de Portugal. A rede dos diarias de Portugal, que também temos que estar em todas. Portanto, são muitas coisas e que não se pode medir apenas pelo número de visitantes de um núcleo do museu. Portanto, isto é só para lhe dar uma ideia. Estamos a falar de um mundo muitíssimo maior do que aquilo que o que é visível é a ponta do iceberg. Pronto, era só para enquadrar isso. Considerar que todo o trabalho de gestão e de preservação do património no Conselho que é feito a investigação, não é? Porque estas coisas não se fazem sem muitíssimo trabalho de investigação. E no fundo, as 3 mesmas pessoas que fazem a investigação, colaboram no design, fazem o levantamento, fazem a inventariação, fazem a conservação dos bens. E até fazem a escavação e a limpeza, atenção. Não é? Eu também ando, ainda este ano andei 3 semanas de picareta e enxada na mão, porque somos os mesmos. É exatamente isso que a nossa visita propõe, ou seja, que aquilo que não é conhecido também seja mais conhecido da parte do público. Nós também algumas partes que explica-se, como uma delas para outra não é desconhecido. Pois, por isso é que eu acho que é importante. E também é importante essa tarefa, ou seja, valorizar e dar a conhecer também melhor ao público o que é que existe, o que é que temos e o trabalho. Nós tivemos no verão o Dia Aberto na Tolas de Barro, que é um projeto de investigação que a gente já nem sabe bem como é que se há de virar, levado a cabo pela própria Câmara, em parceria com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tivemos 3 semanas de escavação, já tínhamos estado ano passado no Tolos de Barro, portanto, que tem em vista um projeto de valorização. E tivemos uma equipa de estudantes, de mestrado, doutoramento e de alunos de licenciatura a escavar, a fazer escavações arqueológicas no Tolos de Barro, tudo a organização do museu. E que potenciaram também visitas aqui à exposição do Castro de São Miguel. Porque não se fala-se do Castro de São Miguel, fala-se também do Tolos de Barro, que são os dois.
monumentos da mesma época, um funerário e outro mortificado. Mas temos tido várias intervenções, por exemplo, ainda agora é preciso intervir no Forte São Vicente, no Forte da Archeira, por exemplo, que é mais desconhecido. São Vicente está aqui, pronto, as pessoas... Mas nós intervimos até em termos de obras de conservação e restauro. No Forte da Archeira foi uma obra grande, foi toda a entrada que foi reformulada, salvaguardada. E obras em vários... E depois damos pareceres de igrejas, de velas, de muitas outras obras, e até de particulares que querem salvaguardar coisas ou uma série deles. Estamos em várias frentes. Sem dúvida, eu acho que em geral vem cá quando há uma exposição nova e que é publicitada e que é do seu interesse. E agora tivemos as decorações do São Gonçalo. Mas há todo o outro trabalho por trás. Que foi, parece uma coisa pequena, mas para um grupo pequenino como nós somos, que tem estas coisas todas em cima, foi assim um fogo. Documental todo. Temos um centro de educação. Só a investigação que isto deu do São Gonçalo, porque a maior parte das coisas não são 100% inéditas, mas são quase. E foi a primeira vez que se comentou aqui em Torres. Foi muito complicado porque nós tivemos, eu pessoalmente, fazer telefonemas do norte a sul do país com muita gente que teve que ser chamada aqui a colocar neste. Aliás, está visível nos painéis e depois na exposição que vamos ver. Já agora só aqui, se me é permitido, sim. Porque é o meu, meu patrono, porque está aqui um bocadinho escondido, quase atrás da porta, o Paulo Bovia Lapierre, isto por ter falado há bocado do Tolos do Barro, é o primeiro, não é o primeiro, porque o primeiro arqueólogo, entre aspas, que não é nem arqueólogo, é um humanista, o André de Rezende foi o primeiro interessado nestas coisas das antiguidades que nós temos registro aqui em Torres Vedras, mas este, portanto, será o segundo da época moderna, contemporânea, com o Bovia Lapierre, que foi quem descobriu o Tolos do Barro em 1909. E está aqui numa exposição sobre o Castro de Zambojal, precisamente pela sua relação. Foi a primeira vez que se fez uma escavação arqueológica em Torres Vedras, documentada. Ele é um arqueólogo que veio do Líbano, era professor na Universidade do Líbano, precisamente ele é pré-historiador. Foi o primeiro indivíduo a fazer a pré-história do Egito, na altura em que toda a gente só se preocupava com as pirâmides. Ele estudou a pré-história do homem primitivo, não é? Pronto, que era uma coisa que ninguém no Egito ligava, não é? Tinha lá coisas muito mais interessantes. Veio para cá passar uma época, precisamente no Convento do Barro, descobriu o Tolos do Barro. E foi a partir daí, quando se veio a descobrir e a escavar o Castro de Zambojal, que a primeira noção que se teve foi isto é semelhante àquilo que se escavou no barro. E, portanto, os primeiros estudos que há e as primeiras publicações do Castro de Zambojal dizem que é um monumento funerário como o do barro, porque era aquilo que era conhecido em Torres Vedras, não é? E depois, enfim, depois evoluiu para nós hoje sabemos que é um povoado e que nada tem a ver. Mas isto para perceber esta ligação do próprio Tolos com o Castro também que nos levou a mexer, a intervir nestes dois monumentos. Os seus estudos prioritários e prosseguimos com um sítio arqueológico que é o Cova da Moura e poderão ver em todas as vitrinas que os artefactos recolhidos nas várias escavações são semelhantes. Portanto, aquilo que a doutora Isabel Luna falava das estações, dos sítios arqueológicos que são mais de 300 assinaladas no PDM, aqui vão ver uma amostra do período calcolítico. Em Cova da Moura. O Castro de Zambojal, a sala principal do Castro de Zambojal, onde se a conta encontrada no Castro de Zambojal, no Museu do Centro. Portanto, para nós é sempre muito bom que as nossas peças, as nossas coleções... referenciadas algo fora, porque isso depois acaba por promover o próprio museu e o conceito. As inovações tecnológicas com o COTRE, com a Fundação do COTRE. Tudo isto são achados arqueológicos estudados, naturalmente. O Dr. Miguel Pontes e as equipas que falamos mais atrás. A cerâmica decorada. Não sei se a doutora
Pronto, eu vou só chamar a atenção para umas coisas interessantes, já que estão aqui, aproveitam. Se o fotógrafo nos der um bocadinho. Esta imagem é notável porque é um castro de São João antes de ser escavado. Ou seja, não vem só ver um monte de terra. Percebe-se que isto é uma inovação. A Gruta da Cova da Moura está ali por uma razão muito específica. É porque aqueles machados de pedra polida foram encontrados na Gruta da Cova da Moura. Foi a primeira escavação que o Lionel Trindade e o Ricardo Bell, que era então, o Ricardo Bell era diretor do museu, o Trindade vice-diretor, fizeram em Torres Vedras. Foi a primeira escavação. Hoje em dia diríamos uma escavacação, mas os métodos eram diferentes. Sem grande sincronia. Pronto, era um cuidado de uma escavação histórica. E encontraram uma série daqueles machados polidos, são aquelas pedras, não é? Que eram à ponta do machado, que na altura não, só quem era entendido é que sabia. E um dos trabalhadores que lá estavam, porque era um grupo que contrataram, eu adorava fazer uma escavação daquelas, com 80 trabalhadores assim a trabalhar, tudo assim. Mas pronto, se calhar não sabiam o que é que estavam a fazer. Pronto, quando viram as peças, acharam estranho, mas vocês andam à procura disto. É que eu, onde vivo, tenho imenso disto. E então o Lionel Trindade perguntou, diga-me onde é que vive. Era no Castro, ele vivia no Castro de São João, era um dos trabalhadores. E foi daí que o Lionel Trindade foi até lá, viu os machados e começou a escavar. As primeiras escavações eram feitas, por acaso aqui nem se vê, mas vê-se num filme antigo que até há no RTP Play, da RTP que fez, era como se estivesse numa mina, né? Tinha uns carris com aqueles vagões das minas, e dezenas e dezenas de trabalhadores, e portanto conseguiram muito rapidamente, para os nossos cânones atuais, descer, escavar tudo isto e pôr à vista aquilo que está hoje em dia, porque hoje em dia escavamos com outros cuidados e muito mais lentamente, não seria possível ter isto tudo à vista. Agora, outra coisa muito interessante aqui é ter uma noção do que é o Castro de São João. Neste momento nós temos quatro linhas de muralhas descobertas, mas aqui talvez consiga, vou tentar que perceba este, não se importa só. Sim, a partir daqui. Eu acho que é importante. No fundo nós temos aquele núcleo central, isto é uma reconstituição, portanto não é exatamente igual ao que lá está, mas temos ali um núcleo central, depois uma primeira linha de defesa, uma segunda e uma terceira, da qual só existem estes pontos que estão abertos. É o que está, não em altura, só a nível da infraestrutura. E agora, seguir aqui, só para dar uma ideia, isto é o resultado das prospecções geomagnéticas, e nós, só para localizarmos, temos aqui o casal antigo que lá está, isto está tudo em pequenininho, para ter noção da dimensão disto. Este núcleo central que está aqui, a primeira linha de muralhas, a segunda que está aqui, vêm-se 2 turbilhões, e a terceira aqui, portanto, que dá as 4 linhas. Isto, digamos que é um núcleo que está visível ao público. E isto são estruturas, para terem noção da dimensão que isto tem, isto já está do lado da estrada, é tudo em terrenos municipais. Ou seja, aquilo que se investigou até agora é que o Castro de São João tem estruturas enterradas que multiplicam aquilo que é conhecido das pessoas que estão lá neste momento. Nós aqui também temos, por acaso aqui na Acevedo, estão a ver aqui, isto são estruturas que foram identificadas por esses meios. Protocolo com universidades, por exemplo? Nós estamos com o Instituto Arqueológico Alemão, portanto, estas coisas têm uma prioridade científica, não é? Porque são eles que estão, aliás, eles põem aqui muito dinheiro. Uma escavação destas é uma coisa muito pesada em termos financeiros. Como disse, não é fazer como se fez. As universidades portuguesas têm, os investigadores não têm dinheiro. Mas hoje há projetos de investigação financiados pela União Sim, Europeia. mas há, é como viu ali uma parede cheia de carinhas de pessoas, são todos investigadores, e eu ia dizer de todo o mundo, mas é quase de todo o mundo, desde portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, alemães, tudo. Se há tanta ainda estão dezenas de investigadores a estudar isto. Nós recebemos aqui, é uma das nossas funções também, acolher investigadores, porque lá está o património, interessa enquanto é estudado e é divulgado, e são inúmeros os trabalhos que são feitos anualmente com base no nosso espólio, incluindo teses de doutoramento e de mestrado. Isto está tudo assim investido no nível da Exposição Internacional. Tivemos investigadores da Europa toda, porque vasos que não foram iguais aos nossos, há na Dinamarca,
nas Repúblicas Checa. Portanto, é interessante ver que a dispersão, a globalização, A primeira globalização que nós conhecemos é exatamente a difusão do vaso campaniforme pela Europa. E o maior centro de produção do vaso campaniforme é exatamente o Castro São João. Então prova que a cerâmica, que ainda hoje, o vosso conceito é um ex-libris, é um cluster, já tem se calhar desde esse tempo. Porque havia o Museu Regional e o Museu Marítimo. Portanto, o Museu Marítimo chegou a todas as partes do Europa. O acesso. Na medida do possível, mas é um dos nossos constrangimentos nisso. Não me fala que é mesmo, não é muito novo, como já mas não, mas temos que ter eu fiz essas escadas na primeira mas já vi que depois há outra. Mas as pessoas com uma mobilidade reduzida depois têm que ser não é sempre aqui. É uma questão que até é fácil de resolver, porque estas colunas estão no ar, ou seja, esta sala foi fundada quando isto serviu de depósito da Câmara, já há muitos anos, que era para os caminhões que passavam aqui nesta rua, isto tinha aqui umas portas e viravam até, voltavam para trazer as cargas, não é? Então todo este piso foi rebaixado, mas está aqui isto aumenta-se. Nesta sala que nós temos são reproduções, no fundo, do Castro de São Bojal, em inúmeros outros sítios do Concelho, temos aqui o Castro da Boiaça, da Achada, da Fórnia, do Penedo, em Cuna, da Fórnia em Matacães, ou seja, no fundo o Zambojal é se compararmos nos nossos dias, uma cidade de um território que era povoado de outras aldeias e, portanto, que havia comércio. E nós vamos ver que isto são achados em diferentes sítios do Concelho, mas todos eles têm o mesmo tipo de achados do Zambojal. Da mesma época. E, portanto, o Zambojal, no fundo, serve, o estudo que se faz no Zambojal serve de modelo para depois estudarmos todos os outros povos. E, como vê, os outros sítios não têm menos povos que o Zambojal. No campaniforme, e, portanto, temos todo o instrumental do guerreiro, desde as pontas de seta, o vaso campaniforme que está sempre associado, as pontas de flecha e os braçais de arqueiro, que são das peças que se punham no pulso, precisamente para não ferir o pulso quando se puxava a flecha, ou às vezes é um pouco a luva de golfista. Para proteger. A técnica está lá. Isto é uma brincadeira aqui com o meu colega. Aqui entramos no mundo dos mortos e então é o espólio, não são o espólio, mas das necrópolis do mesmo período, portanto, onde aqui era pelo filho do Leonel Trindade e é uma reconstituição de tons de barro. E daí também a importância, o Castro de São Bojal é um povoado, os tons de barro é um lugar de mortos, e a importância dos dois para se compreender toda esta civilização. E aí são alguns dos achados de tons de barro. Há uma reconstituição muito interessante. O tons de barro tem esta particularidade, que é um dos raríssimos, não será o único, mas também deve haver mais um ou dois no país inteiro, e salvo até na Península Ibérica, que foi encontrado com a porta e fechado, selado, que é muito curioso. E pronto, temos a reconstituição e mesmo o que lá está hoje em monumental também é um monumento nacional, lá está, são os dois. E as pessoas eram suportadas também com os bailes. Tudo isto que vão ver nesta sala vem de sepulturas que estavam juntos com tudo isto. Portanto, tem aqui uma série de... Não deixava cá para os herdeiros, não. Não. Ali umas que são as nossas também ex-libris, são umas esculturas de pequenos roedores em osso, são palhinhos, que têm as perninhas dois furos, portanto eles são pendentes para pôr, são simples de fertilidade, para pôr no pescoço. Eu preferia que se aproximassem e vissem, porque são coisas muito bonitas, e depois uma série de ídolos, ídolos de vários tipos, achados bonitos aqui, tem uma série de... E sobretudo tem aqui neste lado estes são de vários sítios, da cabeça da Arruda, por exemplo, ali na Freiria, onde foram descobertas... Estava aqui só a ver algo.
Não poderíamos ter também a legenda no mínimo em inglês? Nós temos pedido, nós temos impresso a pedido. Temos as legendas em inglês. Pois os turistas. Os turistas podem pedir na recepção. Neste momento, Temos aqui no incentivo, fazer encher com muito texto, porque as exposições de arqueologia têm exatamente também essa questão, de ter muita informação e depois as pessoas acabarem por não ler metade da informação que têm. E, portanto, E isso que tem apetido é só em inglês ou tem também outras só temos línguas? inglês. Ok, visto que está. sim, mas vai ser catálogo, não é? Não, mas se é para o turista que se aproxima, poderia ter espanhol, ou francês, ou alemão, não, só em inglês. Aliás, qualquer brochura Isto é uma coisa documentos da área fundamental. não são em inglês. Pois, Exceto no Museu do Ciclismo, que também está em espanhol e em francês. Sim, nós sabemos. Isto só para dizer que também neste momento devemos ser, com esta exposição, que é uma exposição muito temática, não é? Somos capazes de ser a maior coleção visitável de arqueologia neste momento, uma vez que o Museu Nacional de Arqueologia fechou obras e vai estar muitos anos fechado e nós devemos ter algum retorno beneficiário do que estamos a disso. E, portanto, nós temos aqui muitos alunos e estudantes têm vindo cá precisamente de turmas porque neste momento é onde podem ver estas coisas e sobretudo ver uma coleção notável, que nós temos uma coleção de tal modo notável que o Museu Nacional de Arqueologia anda há muitos anos aqui a ver se Diga mais uma coisa. gostaria de ter algumas das coisas. O que está exposto corresponde a que percentagem daquilo que é património? Que é o que acontece normalmente na maioria dos museus. Ínfima em termos de volume, não em termos daquilo que estas são as nossas melhores peças, não é? Obviamente. Mas em termos de volume tem muito mais guardado. Sem comparação. Pronto, e depois aqui, estas aconselho que são os tons de Pai Morro, na Oriente, são as peças mais fantásticas, das peças mais fantásticas que temos, onde tem peças de facto simbólicas que são notáveis, sobretudo se pensarmos que isto é cerca de 5.000 anos antes de Cristo, não é? E temos aqui peças queixinhas trabalhadas em calcário, em osso, polares, enfim. Estamos a falar, já agora, só para enquadrar, a civilização que produziu todos estes materiais, todas estas peças, teve o mesmo período de vida. Enquanto estavam aqui a fazer isto, estavam no Egito a construir as pirâmides de Gizeh. Portanto, são contemporâneos. Mas isso é o que vem na timeline na entrada. Está a entrada, pois. Exatamente, na A timeline. ter uma exposição até foi feita em duplicado. Esteve em Lagos em exposição e está agora nas escolas. Esta está aqui e há um outro duplicado que está nas nossas escolas do Conselho, que anda a circular. E vai, agora acho que já pode dizer, porque esta sexta-feira, 2 a 8, inaugura na Escola de São Gonçalo uma exposição depois também com uma pintura que vem do Algarve, uma peça alusiva a São Gonçalo. Há 10 dias esteve cá a equipa da variação e de responsáveis da Câmara de lá. Portanto, já testando essas coisas. Portanto, este é um primeiro núcleo que é cronológico, digamos, que dá as grandes datas ligadas a São Gonçalo, e depois temos ali. Esta é uma exposição que percorre o convento, precisamente para mostrar o nosso património relacionado com São Gonçalo, em 5 núcleos. Este é o primeiro, que é uma cronologia, depois ali um núcleo iconográfico, que é de facto o mais importante, e depois pequenos núcleos que vão até à própria igreja, onde está o túmulo do altar de São Gonçalo. Este quadro, que está na posse de um particular, neste momento está na posse da Fundação Jorge Alves, que é uma representação que era absolutamente inédita de São Gonçalo de Lagos, uma representação da primeira década do século XVII, e que teve no âmbito das conferências que foram feitas, inclusivamente vários estudos, do ponto de vista iconográfico e do ponto de vista até da notação musical, uma vez que reproduz este trecho que aqui está, que é uma magnífica, de um indivíduo muito importante, um compositor muito importante, de Eduardo Lobo, que foi precisamente mestre de capela da Santa Lisboa. E depois uma recolha de
também era desconhecida cá em Torres, no São Gonçalo de Penafilho, do convento de Penafilho, e que foi a primeira vez que também foi exposta. Pronto, tem estado lá na igreja, mas como nem sequer diz, não tem o nome, não é? Ninguém sabia que era São Gonçalo de Lagos. E esta recolha que foi feita pelo país, também de imagens de São Gonçalo em vários sítios. Em algumas tivemos que, como se diz, muita gente para nos arranjar isto. Outras, o Rui ele chegou a fotografar, também porque nós temos que fazer. Pronto, mas a verdade seja dita que todas as paróquias nos abriram. Já agora? Essa é a parte interessante. Abre aqui, estou a ver. Já está a ver. Este compartilhamento, a primeira, esta tumba. É uma peça em talha dourada, notável, não é? Depois rola Roda. e a seguir tira-se de lá de dentro o que quer que seja dessa. Já na altura da votação. Mas que. É uma peça notável. Não, é lindíssima, lindíssima. Pouco prática, mas lindíssima. Agora, eu acho que na altura funcionava melhor. Tem muita melhor diferente. Não, porque hoje, Mas é uma das hoje coisas que quando nós fazemos votações secretas, mete-se numa urna normal, abana-se e pronto, está feito. Mas a solenidade da votação era marcada mesmo por este trabalho, por esta peça, não é? Uma votação. Nós temos Mesmo, também. estou a pensar, mesmo para a Assembleia da República, quando é para escolher o Presidente, não temos nada disto. Nós temos também entre as nossas coleções e entre as nossas competências o zelar pela salvaguarda da história e dos bens materiais da própria estrutura municipal, da própria Câmara, e, portanto temos desde os pesos e medidas, fardamento tem exigências muito grandes. Nós fomos dos primeiros a entrar, fomos mesmo os primeiros a entrar, cumprimos com tudo o que é as normas dos museus. E mesmo assim, hoje em dia, que entretanto já entraram mais, não são muitos os museus nacionais que fazem parte desta rede, porque são a atribuição de uma, como é que eles chamam o processo de credenciação. Tem um processo de credenciação que é um bocado como o da qualidade, não é? Que é muito complexo e muito puxado, que os museus têm de cumprir e, portanto, nós cumprimos. Agora, obviamente que não temos as condições. Num edifício destes temos sempre Mas é preciso, problemas que não se têm. Mas há regras que novo, até não é? podem estar estabelecidas localmente e que nem Sim, sempre são respeitadas. Não, isso nós Aqui, temos mesmo de cumprir. Notre Dame absolutamente tudo. é o maior exemplo. Quer dizer, aquela catástrofe aconteceu porque, que é património mundial, mais do que nacional, porque as regras de segurança podem estar previstas na lei, Pois, mas não claro. não estavam implementadas. E depois perdemos o património que, por muito que se recupere, já não será a mesma coisa. E é isso que temos que evitar. Temos que evitar que situações como aquelas aconteçam. A nível de espaço para os materiais que existem neste momento é suficiente? Ou, Nós podemos ir ver as outras. Não. Eu acho que era importante. Vamos lá, espera. Você precisa de arranjar mais espaços para... Só neste edifício nós temos 8 reservas escolhidas. Pois. E, portanto, não é... E esta, se o ideal calhar, é das não mais no- pequenas. Em vez de estar cá, está espalhado por lá. Não, está espalhada aqui no edifício, está espalhada no chaleiro municipal, está espalhada um pouco por todo lado. E, portanto, É um bocadinho essa ideia, é a nossa... Parece Mas é super tanto expor, seria difícil neste espaço aqui. Mas é a prioridade da nossa divisão, mas é a prioridade da nossa divisão termos um espaço que congregue todas as reservas espalhadas com as condições mais adequadas para... E não é só as reservas, é porque assim, isto, nós aqui podemos vê-las, mas verificaram vocês próprios que tivemos que trazer a peça para aqui para poder manusear, ou seja, é um espaço também de trabalho associado às reservas, não é?
que se tem que ser ainda Eu mais. isto que é normal, sendo um museu do centro de cidade e indo crescendo, é normal que de momento servia bem numa primeira fase e de repente deixou de comportar com aquilo que se vai encontrar. Não, aliás, este museu teve sempre este problema de origem. Ele começou por ser instalado Na sala dos na sala da Irmandade de São Pedro, portanto, onde era o cartório até há muito pouco tempo, que é uma salinha minúscula. Depois mudou para a Misericórdia, mas só para 2 salas da Misericórdia. Depois, entretanto, expandiu-se quando foi também a biblioteca e quando deixou de funcionar o hospital, quando inauguraram o novo hospital, libertou-se aquele edifício todo e então o museu ficou com quase metade do edifício, mas dessa metade do edifício logo ficou completamente cheia. Quando nós saímos lá, e eu digo nós porque eu ainda lá estive, o primeiro andar, que era a exposição do romano, período romano, estava já fechada, digamos assim, porque era onde o Dr. Miguel Kunst, que veio para cá estudar o São Bujal, porque o museu era mesmo, literalmente, só o espaço de exposição, não tinha espaço nenhum de trabalho. Então, o senhor veio para cá da Alemanha, né, para estudar aliás, tudo isto que nós vemos aqui é fruto também dessa investigação. Ele veio fazer a sua tese de doutoramento e foi o contrato, entre aspas, que o Lionel Trindade fez com ele, foi usar a sala de baixo, que era de exposição, portanto, fechou-se uma área de exposição. Foi a primeira vez que o museu teve um espaço de trabalho, mas foi à custa de espaço de exposição. A partir daí, adaptou-se este convento, que a princípio também não era para ter um museu, depois já era para ter só uma vitrine, isto é um processo que devem ter acompanhado, muito complicado, era para ter uma vitrine porque era para ser um restaurante, se alguém se recordará, e depois, até se perceber que isto não fazia sentido, num museu que estava naquelas condições, e veio para aqui, mas veio para aqui sem ser pensado, no fundo, porque estava pensado, e as próprias obras foram feitas para isto ser um restaurante. Portanto, há aqui questões de adaptação complicadas, não é? E depois nós é que tivemos que nos adaptar um bocadinho, e nunca é a mesma coisa, não é? Portanto, não foi uma coisa pensada de raiz, como é que vamos estruturar tudo isto. E depois só tivemos o piso de baixo, e entretanto depois tivemos o piso de cima. Mas a minha questão vai no sentido de se valerá a pena ponderar um dia, criar de raiz um espaço para acomodar tudo o que temos aqui de excelência neste museu. Ou se vale a pena ir continuando a fazer pequenos momentos. Pois, já são muitas décadas. Mas isso são questões, no fundo, muitas décadas para se colocarem, para se pensarem, ponderar, com financiamentos, mas porque tem a vantagem de estar no centro, tem a dificuldade do espaço físico, não é? É assim, tem vantagens. Mas não, aqui não pode. Tem vantagens e tem desvantagens. Tem a ver com tudo, não é? Por exemplo, uma das desvantagens é o estacionamento e, sobretudo, trazer autocarros. Quando a gente diz, turistas, número de visitantes, uma escola que venha, e nós durante anos tivemos, porque aquilo que lhe estava a dizer do Museu Nacional da Arqueologia fechar, nós beneficiámos aqui durante muitos anos de ter fechado no Museu Nacional da Arqueologia a exposição que se chamava Portugal das Origens ao Mundo Romano, e em que tinha toda a pré-história, a história até ao mundo romano, que entretanto fechou. Ela teve só 1 ano ou 2. Foi uma exposição permanente, que teve menos tempo que uma exposição temporária. Fechou, e como faz parte do programa dos alunos da escola, e eles tinham que fazer uma visita para acompanhar isso, passaram a vir todos a Torres Vedras. E nós tínhamos gente que vinha, mas literalmente do norte a sul do país, em autocarros, porque é quando os miúdos vêm. E nós aqui dificilmente, então agora, pomos um autocarro. É muito difícil um autocarro manobrar aqui, é muito complicado e, portanto, isso limita-nos. Se de um ponto de vista dos torrienses é prático, de outro ponto de vista, pronto, estas coisas têm sempre duas faces, não é? Não, mas aqui a questão é mais a questão do crescimento. Do crescimento, da necessidade, da preservação e da qualidade, exatamente, do que estamos a preservar, e depois a outra parte da exposição. Claro, para as exposições é muito mais fácil, para os torrienses, estarem aqui, ou para quem veio visitar Torres, passa por aqui, vê o museu... Dá uma volta pelo centro histórico. Mas é um edifício notável. Agora, ou então... Não sei se já visitou o Museu dos Coches, novo. Não, confesso que não, acho que... É um estudo, é uma obra de investimento também. Culto, não é? Pronto. E tem que ser muito bem pensado. Claro. Depois de todas as intervenções, eu acho que no Palácio de São Bento, sempre que é preciso mexer um cabo,
Depois temos A essa- Direção-Geral de não, Património, temos essa- a Direção-Geral de Património tem que Sobre o imóvel classificado. E ideias já houve muitas, mas depois têm que ser aprovadas em Lisboa, quer dizer, tem que ser ser enquadradas. as melhores soluções de facto para... Mas material para expor, temos. E isso é uma riqueza do Conselho. Agora é preciso um espaço adequado para o aproveitar. E esse espaço para potenciar até, voltamos a dizer, não é só a sua preservação, mas a sua visibilidade para, lá em cima, pinturas, das campas portuárias. Temos aqui muito para expor. Agora não há espaço. São, voltando um bocadinho àquilo que disse anteriormente, são as peças, obviamente, que um museu sem peças não é um museu, não é? Mas nós, sobretudo, usamos as peças para contar histórias, que é um bocado isto que se faz aqui com São Gonçalo, não é? Portanto, a ideia nunca poderia ser um espaço onde a gente teria só espaço para mostrar as coisas ao público, quase Claro, olha, não. tem que estar em constante renovação, porque as pessoas vão Cansam. não vão depois, a menos que haja uma história nova, não é? Nós temos é que contar histórias com base neste espólio, que é magnífico, não é? E poucos museus têm um espólio tão rico como nós, os museus municipais até, não é? Mas contar histórias, é isso, usando a nossa matéria-prima, que são os materiais, os meios culturais materiais. Parabéns pelo vosso trabalho. E continuem a fazê-lo, porque estão a preservar aquilo que herdamos para que os nossos filhos possam um dia recebê-lo. E isso cabe-nos a cada geração saber o fazer e aqui espero que a nossa saiba fazer bem. Portanto, parabéns e bom trabalho. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procuras está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia.